Os cabos cuja isolação é em EPR é a NBR 7286. Os cabos já com isolação em XLPE é a NBR 7287. Levanta a mão aí quem sabe o que é SPDA. Inicialmente, podemos dizer que linhas elétricas, assim analogamente às instalações elétricas, que são compostas de partes das instalações, como os componentes elétricos, assim como um disjuntor, um quadro de distribuição, um condutor, um DR, todos esses componentes formam as instalações elétricas. Da mesma forma, as linhas elétricas, que são formadas por condutores, por eletrocalhas, por prateleiras, por eletrodutos, entre outros. Todos esses componentes formam as linhas elétricas, que por sua vez, o pacote linhas elétricas formam as instalações elétricas. Então, por definição, linhas elétricas são todos os condutores, suas terminações, emendas, suportes, suspensões, a elas associadas e aos seus invólucros ou métodos de proteção contra influências externas. Influências essas que nós vimos no módulo anterior. Então, aqui temos exemplo de condutores, de leitos, de eletrocalhas, de emendas rápidas, de suportes, entre outros componentes. Logo, iniciamos pelos condutores elétricos, que, através desses condutores, é o componente que será transportado ou acondicionado pelos eletrodutos, pelas eletrocalhas, pelos leitos, entre outros. Então, condutores elétricos podemos classificá-los em 3 modos: os condutores isolados, o segundo, os cabos unipolares, e o terceiro, os cabos multipolares. Cada um dos 3 com suas características distintas e métodos de instalação permitidos e não permitidos. Iniciaremos aqui pelo condutor isolado. Condutor isolado, por sua vez, ele é caracterizado por apresentar o condutor, normalmente em cobre ou alumínio, e uma isolação básica. Essa isolação, que é a mesma cobertura desse cabo, ele protege o condutor. Então, a isolação do condutor é única e fica vulnerável a acidentes mecânicos. E tem a finalidade de proteger o condutor. Ele possui a sua especificação para a classe de tensão de operação de 450 a 750 volts. Já os cabos unipolares se diferenciam dos cabos isolados por apresentarem um componente a mais. Agora, a cobertura, que irá proteger a isolação, que por sua vez protege o condutor nu. Logo, unipolar é porque este cabo apresenta apenas um único polo ou uma única veia, ok? Então, a diferença entre o cabo unipolar para o cabo isolado é que o cabo unipolar possui apenas a isolação e o condutor. E o cabo unipolar possui o
condutor, a isolação e agora a cobertura, que serve como proteção para a isolação. E em terceiro, o cabo multipolar, que é a derivação do cabo unipolar. Enquanto o cabo unipolar possui apenas um único polo, o multipolar possui mais de um polo, ou mais de uma veia, assim chamado. A classe de tensão desses cabos, uni e multi, é de 0,6 a 1 kV. E aqui como exemplo, um cabo multipolar com várias veias, assim chamado do cabo, ou seja, é um cabo unipolar contendo vários polos. Beleza? Quanto às especificações dos condutores, o cabo unipolar, ele atende a 3 tipos de norma, na verdade 4 normas, porque cada norma referencia ao tipo de isolação que cada cabo unipolar e multipolar irão possuir. Os cabos cuja isolação é em EPR é a NBR 7286. Os cabos já com isolação em XLPE é a NBR 7287. Ambos esses cabos, EPR e XLPE, são considerados como cabos especiais. Logo, o seu custo em relação à isolação PVC é bem mais elevado. Outra característica importante entre essas duas isolações, que ambos possuem uma temperatura de operação de 90 graus em regime contínuo. Já o PVC possui uma temperatura de 70 graus em regime contínuo, ok? Já o PVC deve atender a 2 normas, a NBR 7288 ou a NBR 8661. Então, em relação a condutores elétricos, esses condutores possuem 3 tipos de isolação. Isolação, aqui como uma observação, podemos fazer uma analogia com uma mangueira que contenha água. Eu tenho este cabo, que por sua vez circulam corrente elétrica no interior desse cabo, e eu tenho aqui uma mangueira no qual circulam água. E qual é a analogia entre elas? É que a isolação para a mangueira é o material que a envolve, ou seja, é o material que não permite que a água saia do interior da mangueira, a menos que essa mangueira, esse material, sofra alguma avaria, seja por mau uso ou seja pelo desgaste do material devido ao término de vida útil. Dessa mesma forma, podemos entender o papel das isolações nos cabos elétricos, cuja finalidade é proteger a corrente elétrica, mantendo ela no interior do cabo para que a mesma seja conduzida pelo material, cobre ou alumínio. Na medida que ocorre alguma avaria ou dano a essa isolação, a mesma ocorre uma corrente de fuga na instalação. Esse dano pode ser causado por mau uso, por exemplo, no momento da execução de uma instalação, o manuseio de passagem de cabos, pode haver um rompimento
na isolação e assim causar uma corrente de fuga nessa instalação para a terra ou entre fases, ou o desgaste desse material, que pode ocasionar por ausência de manutenções ou término de vida útil. Um cabo de um condutor elétrico, ele estima-se pelos fabricantes um tempo de vida útil de 30 a 40 anos. Nós temos um módulo dedicado aqui no curso que trata sobre vida útil dos componentes das instalações elétricas. Logo, o condutor isolado, da mesma forma que os condutores uni e multipolar, eles devem atender, com a sua isolação em PVC, as normas NBR NM 247-3 e a NBR 8661. Resistentes à propagação de chamas, do tipo BWF, e cabos não propagantes de chamas, livre de halógeno e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, na qual deve atender a NBR 13.248. Essas características aqui são características obrigatórias para instalações onde possuem afluências de público, shopping centers, estádios de futebol, hospitais, entre outros. Porque o halógeno é o cloro, logo ele é um elemento químico que, ao sofrer um aquecimento, produz chamas, gases tóxicos que, ao serem inalados por algum indivíduo, são letais. Então, as instalações elétricas proíbem a fabricação de cabos halogenados. E quanto aos tipos de condutores, o conduto ele pode ser aberto ou fechado. Mas o que vem a ser um conduto? Conduto é um elemento de linha elétrica destinado a conter condutores elétricos, ou seja, são elementos nos quais irão abrigar, levar, transportar os condutores elétricos. E estes condutos eles podem ser do tipo aberto, como bandejas, escadas para cabos, chamados os leitos, perfilados sem tampa, ou condutos fechados, como canaletas de paredes, eletrodutos e eletrocalhas. Beleza? Regra geral para instalação dessas linhas elétricas. Comentamos inicialmente que os cabos isolados, uni e multi, possuem regras para sua instalação. Por exemplo, o cabo unipolar são aceitas a sua instalação em condutos abertos e em condutos fechados. Logo, um cabo unipolar pode ser instalado em uma bandeja ou em uma canaleta de parede, em escadas para cabos ou leitos ou eletrodutos, em perfilado sem tampa ou eletrocalhas. Da mesma forma que o cabo multipolar, que também pode ser instalado em ambas as situações, em condutos abertos e em condutos fechados. Já o condutor isolado somente pode ser instalado em conduto fechado, ou seja, canaletas de parede, eletrodutos e eletrocalhas. Então, em resumo, os cabos uni e multipolar podem ser instalados em condutos abertos e em condutos fechados. Já os cabos isolados somente podem serem instalados em condutos fechados. Por que, Vitor? O porquê disso?
Porque os cabos unipolares e multipolares podem em ambas as situações, porque eles possuem uma cobertura que protege a isolação, que por sua vez protege o condutor. Já os cabos isolados possuem apenas a isolação para proteger o condutor. Logo, se eles forem instalados em condutos abertos, por alguma avaria na isolação básica do condutor isolado, o indivíduo ou a massa fica em contato direto com o elemento condutor. É por isso da exigência. Gostou desse conteúdo? Para assistir essa aula completa, convido você a conhecer os nossos cursos clicando nos links aqui abaixo na descrição do vídeo. Abraço e até breve.